Olá! Hoje eu vou contar a história de Esther, que foi feita rainha da Pérsia. Antes de qualquer coisa, por favor, curta este vídeo, compartilha. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e periodicamente estou sempre fazendo um vídeo expondo as escrituras, tentando ensinar de uma maneira simples, rápida, que todos possam aprender a Bíblia. Deus te abençoe. O rei Assuero, que era o rei da Pérsia, ele deu um banquete para todo o povo, grandes, pequenos, na cidade de Suzã. E, ao mesmo tempo, a rainha, sua esposa, com o nome de Vasti, também deu um banquete para as mulheres, suas amigas, no palácio real também, na casa real, que era destinada para ela. O banquete, a festa ali, durou 7 dias, uma semana, porque não foi convidado somente príncipes e pessoas importantes, mas foi uma festa para todo o povo. E ali no 7º dia, então, o rei mandou chamar a rainha para que ela viesse, para que ele apresentasse a rainha para todos e mostrasse a sua beleza, porque ela deveria ser realmente maravilhosa. E aquilo era um motivo de orgulho para o rei. Mas, porém, a rainha se recusou, falou, não, eu não vou. Eu vou ficar aqui na minha festa com as minhas amigas. E não foi. E o rei, então, se enfureceu muito. E aí ele consultou os seus sábios, os conselheiros lá, as pessoas que costumavam dar as opiniões do que o rei deveria fazer. E aí, então, eles disseram que a rainha ofendeu a todos com esta recusa, e que a sua desobediência seria um mau exemplo para todas as mulheres do reino, fossem as grandes ou as pequenas mulheres. E aí o rei falou, então o que eu devo fazer? E eles então aconselharam que ficasse decidido que a rainha nunca mais estivesse na presença do rei, ou seja, ela perderia a sua posição de rainha e deixaria de ser a esposa real e iria, ficar lá no harém, porém nunca mais ela se apresentaria na presença do rei. E que fosse dado o lugar dela para outra mulher, para outra pessoa que honrasse o rei. E foi feito então um decreto que todas as mulheres deveriam honrar os seus maridos, desde o mais importante até o mais simples. Então, a atitude da Vasti fez com que fosse feito um decreto de que as mulheres todas deveriam dar honra aos seus maridos, porque ela desonrou o seu marido, que era rei. E aí os jovens aconselharam que trouxessem virgens de boa aparência, belas, de formosura, para que se fosse escolhida uma para ficar no lugar da Vasti. E aí então que começa a história da Esther. Esther era uma judia órfã e ela vivia ali na Pérsia com o povo remanescente que ficou dos cativos e se estabeleceu lá na região, e ela foi criada por Mordecai, que era um parente mais velho. Ela era filha do tio de Mordecai, portanto eles eram primos, e costuma-se dizer que Mordecai era tio dela, mas não, se você for ver, ela era prima de Mordecai, mas ele era bem mais velho que ela e ele a criou como se fosse uma filha. E ele realmente, nós vamos ver pela duração da história, que ele tinha muito cuidado, consideração e amor para com a Esther. E ele então aconselhou que ela entrasse para este concurso, vamos dizer assim, de beleza, que ela se apresentasse entre todas as mulheres lá de Suzã, também como uma candidata à futura rainha. E por sua beleza, ela então foi escolhida, Ela foi para o palácio e ficou ali durante 1 ano, a Bíblia fala, para um embelezamento, uma preparação, para aprender a ser
uma rainha, né? Porque não é assim de um dia para o outro que se torna uma rainha, para aprender todos os costumes, o que ela deveria obedecer, quais seriam as regras para ela estar ali. Não só se casar com o rei, mas ela deveria preencher todos os protocolos, e isso levou 1 ano. E ela, depois deste 1 ano, ela foi então escolhida para substituir a rainha Vasti. Um dia, o seu primo ou seu pai, né, Mordecai, depois que ela já estava lá no palácio, ele sempre ficava ali por perto, na região ali, né, e ele ficava sempre sentado à porta do palácio para, de repente, ouvir as coisas, saber o que estava acontecendo, ouve daqui, ouve dali, ele fica sabendo das coisas. E ele estava sentado à porta do rei e ele ouviu uma conversa ali meio estranha entre 2 guardas, e esses 2 guardas, eles estavam tramando contra o rei, né? E depois, então, ele fez saber, ele chegou, mandou chamar a rainha e contou para ela o que ele havia ouvido dessa trama contra o rei. E foram investigar o caso e foi constatado que realmente eles estavam tramando contra o rei, e acontece que os 2 ali então foram enforcados. Mas depois dessas coisas, né, o tempo passou e esqueceu-se de Mordecai, ele continuou na vidinha dele, Esther dentro do palácio, e aí a Bíblia começa a relatar então sobre Amã. E aí Amã entra na história e ele vai ser o grande vilão desta história. Então a Bíblia fala, depois destas coisas, depois desses acontecimentos, o rei engrandeceu a Amã, né, e o colocou no trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. E o rei mandou que todos que estavam na porta do palácio se curvassem perante Amã, para que ele sempre fosse honrado ali toda vez que ele passasse na porta do palácio. Todo mundo que estivesse ali tinha que se curvar, se prostrar diante dele. Mas, e vocês lembram que eu falei na história que o Mordecai estava sempre ali por perto, né? Ele estava sempre ali na porta do palácio, sempre por perto, porque ele sabia que a sua sobrinha era uma rainha. Ninguém sabia, mas ele sabia, ele estava sempre ali por perto. E Mordecai, toda vez que o Amã passava, ele não se inclinava, porque ele tinha a noção de que eu creio, né? Ainda que ele não vivesse os costumes, as leis, mas ele não se inclinava, porque para um judeu se prostrar, se inclinar diante somente de Deus, diante de nenhum homem mais. Eles aprenderam a duras penas sobre essa questão quando estiveram no cativeiro, sobre adorar outros deuses e adorar somente a Deus. Então ele não se inclinava, e isso fez com que o Amã se enfurecesse, ficasse com muito ódio do Mordecai, né? E aí, o que o Amã fez? Para se vingar do Mordecai, porque sabia que ele era um judeu, ele tramou algo então muito maior. O ódio dele era tão grande que ele não quis prejudicar só o Mordecai, mas ele falou assim, não, eu vou destruir ele e todo o povo dele. E falou, né, para que o rei, falou para que fosse feito um decreto que todos os judeus, moços, velhos, crianças, mulheres, fossem mortos, tudo num só dia, e que todos os bens deles fossem saqueados. Olha que trama sórdida, né? Matar todo um povo num só dia, independente de se eles eram inocentes ou não, se fizeram alguma coisa ou não, se praticaram mal ou não, simplesmente. E o rei ali não questionou, talvez, ou talvez ele tenha contado alguma história, ou talvez ele falou que tinha um judeu que não o respeitava. A Bíblia, o livro, não vai relatar isso, mas que foi feito, o rei deu ordem para ele fazer esse decreto, então, para que na tal dia, né, que foi determinado, que todos os judeus fossem mortos. E
Amã, ele era muito malévolo, né? Ele era um homem mau, invejoso, ele era um homem arrogante, mas ele era vice-regente do rei, né? Então ele tinha assim uma posição e uma autoridade. Até então o rei não sabia verdadeiramente quem ele era. Sabendo disso, o Mordecai então, sabendo do decreto que foi feito contra ele, contra o povo, ele ficou desolado, rasgou, como a Bíblia fala, né, rasgou suas vestes, vestiu-se de saco, porque isso simbolizava uma atitude de humilhação, de tristeza, né? E o que ele fez? Ele deu um jeito de ir no palácio, chegou às portas lá do palácio, como ele sempre ficava, ele nunca se apresentou, eu sou tio da rainha, eu sou... Não, né? Mas ele deu um jeito de que chegasse nos ouvidos da Esther a história, né? Então ele informou a Esther sobre a trama que estava sendo urdida contra o próprio povo, pelo Amã. Né? E o Amã era tão ruim que até prata do próprio bolso ele ofereceu para o tesouro do rei para o aniquilamento dos judeus. Tipo, ele meio que deu uma comprada ali no rei, ele ofereceu as pratas dele, tanto era a sede de vingança dele que ele falou, eu vou oferecer para o tesouro do rei a minha prata para que seja cumprido esse decreto, né? Deparando-se com um desafio desesperador então para sobreviver, Esther refletiu sobre a pergunta de Mordecai, porque ela questionou, falou, eu não sou recebida assim facilmente pelo rei, como eu posso resolver esse problema, né? E aí o primo, tio, pai dela, então diz assim, né, que está lá em Esther, no capítulo 4, no versículo 14, essa pergunta tão maravilhosa que diz assim, quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Ou seja, ali ele viu, ele dentro do coração dele, ele falou para Esther, quem sabe Deus te colocou aí nessa posição para que você, neste momento, desse livramento para o seu povo, né? Então, uma oportunidade dada por Deus é um privilégio, né? Concedido a cada um de nós. Muitas vezes Ele nos coloca em lugares, ou posições, ou situações, sejam elas grandes ou pequenas, às vezes Deus tem um propósito, como Deus tinha com a Esther estando dentro do palácio e como Deus teve também com outros seus profetas, Daniel, José, dentro de palácios, de outros governos, de outros povos e outras nações. Deus é soberano e Ele sempre cumpre seus propósitos de maneira fantástica, magnífica, sobrenatural. E esta é mais uma história maravilhosa do livramento do povo de Deus. E então, corajosamente, Esther formulou seu plano ali, né? E mesmo que significasse morrer tentando, porque ela também era judia, e se tinha sido feito um decreto, né, autorizado pelo rei, o povo deveria ser morto, ela deveria ser morta também, independente dela ser rainha ou não. E o que ela fez? A estratégia dela, primeiro, ela convocou um jejum, né, ela pregou um jejum para todas as mulheres, suas servas, e para o povo também, né, ela falou que todos jejuem. E no terceiro dia do jejum, ela se colocou, se vestiu os seus trajes reais e ela foi na presença do rei. E ela teve que ter muita coragem, porque ela, mesmo sendo rainha, ela só podia se apresentar ao rei se fosse solicitada. Não era assim, chegar, oh meu amor, estou aqui, vamos conversar, não. E ele não havia, e ela falou, ele faz um mês que ele não me chama. Como eu vou chegar? Mas ela jejuou e ela então teve aquela atitude de coragem, ela se vestiu como rainha que ela era, com seus trajes reais, e ela se colocou no pátio, né, de frente com o trono do rei, e quando ele a viu, ele então estendeu o cetro para ela, querendo dizer, pode vir, eu te recebo. E a Bíblia fala que ela então se aproximou, tocou na ponta do cetro e foi recebida
pelo rei. São costumes de épocas, né? E é tudo muito lindo e maravilhoso. Quando então o rei viu Ester parada perante ele, estendeu este cetro, confirmando que ela poderia se achegar. E aí o rei falou para ela: Ester, qual é a sua petição? Porque você está aqui, né? E ela então, o que ela fez? Ela convidou o rei para um banquete e falou para o rei também convidar o Amã para um banquete que seria dado num outro dia. E aí, nesse meio tempo, o Amã, né, esse que era um homem odioso, ele se sentia cada vez mais honrado, mais privilegiado, mais tudo ali, né, na corte, né? E aí, quando ele então ficou sabendo que ele foi convidado para o jantar da rainha, né, ele ficou então mais lisonjeado ainda, tipo, só eu fui convidado, né? Ele se sentia cada vez mais honrado, porque a própria rainha o convidou para um banquete junto do rei. E aí ele reuniu lá na casa dele seus amigos, né? E contou tudo que ele tinha, suas riquezas, sua glória, né? Ele falou que a rainha convidou ele para um banquete, aí ele falou dos filhos que ele tinha, tudo que o rei tinha engrandecido ele, e ficou contando as vantagens dele lá. E aí, mas a sua sede de vingança pelo Mordecai continuava, e o seu desejo de destruir o Mordecai estava ali no seu coração. E é lógico que ele deve ter comentado ali na sua casa, né, com a sua família. E aí, né, como um mau homem deve ter também uma mulher má, porque, né, se ele tivesse uma boa mulher, não ia dar um conselho mau para ele, ia dar um conselho bom. Mas a mulher devia ter ser da mesma estirpe dele, de maldade, né? E o que ela fez? Ela aconselhou: você odeia tanto, né, o Mordecai, faz uma forca para ele, não espera o decreto não de matar todos os judeus, pega e já você tem autoridade. Aí ela faz uma forca no pátio, enforca ele na frente de todo mundo e tá tudo certo, você se vinga e depois o decreto mata tudo, os judeus, você está livre de todos aqueles que você acha que são seus inimigos, né? E assim ele foi lá preparar a forca, né, para o Mordecai. Porém, a história fantástica é que Deus, independente da situação, da época, se o povo está distante ou não, se está seguindo ali, Deus nunca desamparou o povo, nunca deixou e nem abandonou o seu povo. Deus não abandonou o povo, né? E aí, o que aconteceu? Naquela mesma noite, o rei estava dormindo e ele perdeu o sono. Olha que coisa, né? Que coincidência, perdeu o sono. E nessa de perder o sono, ele chamou os seus servos lá, falou assim: traga os livros das memórias lá, quero ler, vou ler, né? Vou passar o tempo, não tô conseguindo dormir, traga para mim o livro dos feitos memoráveis. E lá no livro estava escrito, né, sobre o homem Mordecai, que havia descoberto aquela conspiração de 2 dos seus guardas que iriam fazer mal para o rei. E aí ele chamou, né, os seus servos e falou assim: o que foi feito em honra para este homem que salvou a minha vida? E eles falaram: nada, não foi feito não teve nenhuma atitude para ele, nada, ele não recebeu recompensa nenhuma, tal. Tá bom. E aí, né, acho que amanheceu, no outro dia o rei mandou chamar então o Amã, que era o segundo, era aquele que também dava as ordens depois do rei, mandava em tudo, né? E chegou para o Amã e falou assim: Amã, o que você faria a um homem que o rei deseja honrar? Nossa, e o Amã ali, né, na sua presunção, ficou se sentindo, nossa, acho que por dentro ele estremeceu, né, porque ele estava achando que Deus queria, que o rei queria dar essa honra para ele próprio, porque é isso que ele sentia, né.
Então a sua vaidade, a sua arrogância ali aflorou, né? E então ele falou assim para o rei, olha só, mas ele falou tudo isso achando que ia ser para ele. Ele falou assim: trazer as vestes reais que o rei usava, e o cavalo do rei e a coroa real, e vistam naquele a quem o rei quer honrar. Leve essa pessoa em cima desse cavalo, andando pela praça, e se apregoem e vão gritando em volta, né, dessa pessoa montada no cavalo do rei, com a roupa do rei, com a coroa do rei, e todos gritando: assim se faça ao homem a quem o rei deseja honrar. E até aí o Amã estava pensando que a honra seria para ele próprio. Mas veio o susto quando o rei chegou e falou assim: ok, Amã, então que se faça tudo isso para o judeu Mordecai. Meu Deus, ele deve não ter acreditado e nem entendido nada, né? Ele deve falar: mas o quê? Como? Só que a ordem dada, né, tem que ser cumprida. O rei mandou, e aí então ele teve que pôr a roupa real no Mordecai, pôr a coroa no Mordecai, pôr o Mordecai no cavalo, andar pela praça e gritando: esse é o homem que o rei quer honrar. E aí ele fez isso, e a Bíblia fala que ele, depois que ele terminou isso, ele cobriu a cabeça dele e ele correu para sua casa. A Bíblia fala que ele correu angustiado, porque ele teve que honrar aquele que ele já estava com a forca preparada para matar. Bom, vamos lá. Deus começa os seus propósitos ali. Chegou o dia do banquete e o rei pergunta então para Ester: Ester, qual é a sua petição? Você marcou um banquete, né? Você deve ter algo para falar para mim. E se te dará, eu te darei até metade, ainda que seja metade do meu reino. Olha que amor, né? Que o rei tinha. E aí a Ester então aproveitou o momento certo e apresentou ao rei sua petição e o plano que foi urdido para destruir o seu povo e que ela também seria atingida. E a Ester ali, ela não questionou se a retidão do rei, se aquilo era justo ou não. Ela não falou: isso é injusto, meu povo não merece, eu não mereço, não. Mas ela apresentou sua causa e humildemente pediu misericórdia para si, para então o seu povo, e pela vida dela também, pela vida do seu povo. E aí veio a grande pergunta, né? O rei fala para ela: quem que fez isso? Quem que tomou essa decisão? Porque o rei falou que o Amã podia fazer o decreto. O decreto foi feito pelo Amã, né? E aí a Ester, diante dele, do Amã, no banquete ali, falou assim: este mau Amã foi que mandou destruir as nossas vidas, né? E aí você lê a Bíblia, diz lá no capítulo 7, no versículo 8, diz assim, que o Amã desabou, ele caiu no divã dela, ele quase desmaiou, ele ficou caído lá, porque foi revelado diante do rei as suas tramas, sua maldade, tudo aquilo que ele maquinou, né, urdiu, e foi ali desmascarado diante do rei. E ela falou: e tem mais, o rei ficou sabendo por um eunuco que havia uma forca feita para o Mordecai. E aí o rei falou: então, é assim, enforca o Amã nela. Porque ali o rei descobriu quem era o Amã, falou: ele fez uma forca para o Mordecai, o homem que eu honrei, que me salvou a vida, seja ele morto. E naquele mesmo dia, né, ele foi, o Amã foi morto na forca que ele mesmo fez para o Mordecai. E aí o rei deu para o Mordecai a casa do Amã, a superintendência da casa, né? Deu tudo o que era do Amã, deu para Mordecai, né? E engrandeceu ele no reino e ele se tornou, no lugar do Amã, o homem segundo ali depois do rei, né? Mas ainda tinha o decreto, porque um decreto não poderia ser
O rei selou o decreto e não poderia ser revogado, ok? Como vai ser então resolvida essa história? Então a solução era que se editasse um outro decreto pelo próprio rei para que todo judeu se reunisse. Eles tinham então a permissão de se reunir, se dispusessem, se preparassem para defender suas próprias vidas e que eles tinham autorização para matar e aniquilar todos aqueles que chegassem para os matar com força armada, que viessem contra eles, que eles podiam se vingar dos seus inimigos. E olha que interessante o que a Bíblia diz lá no capítulo 8, versículo 7, diz assim: também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra, não os judeus, os povos da terra, se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Ali agora, filho, ninguém mais queria ser persa, da Pérsia, todo mundo queria ser judeu. Não, eu me converti, eu sou judeu, porque grande foi o temor e eles viram a proteção do rei para com o povo. E diz no capítulo 9, versículo 1, diz assim: no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que assenhorearam dos que os odiavam. E o rei disse ainda a Ester que os filhos de Amã, que foram lá pelejar, ainda tentar matar os judeus, eles foram mortos. E ele falou: Ester, que você quer que se faça com os filhos do Amã? E ela disse que eles sejam pendurados em uma forca na praça. Mas eles já estavam mortos, mas que isso significava que eles fossem mostrados publicamente quem eles eram e o que eles mereceram, que foi a morte, porque eles também eram maus e conspiravam todos ali em família. A maldade era familiar. E Ester havia conquistado então o respeito e a atenção do marido, e em resposta ele a incumbiu de reescrever a lei. No 9:29 diz assim: por isso aqueles dias chamaram Purim, e que esses dias sejam lembrados e comemorados de geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. E isso é fato e é real. Então Deus interveio na história e usou os seus recursos sobrenaturais para salvar e livrar o seu povo. Amém? Linda história. Eu vou terminando aqui porque o meu tempo já está acabando. Eu espero que você tenha aprendido e veja que Mordecai se tornou o segundo depois do rei Assuero. Ester, uma rainha, que seu nome significa estrela, e a história dela é contada de geração em geração, e como está na palavra, nunca vai passar. Aprenda com isso, a confiar no Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.